participando da última lição da nossa revista. Hoje vai haver um encerramento do trimestre e do tema especificamente ali ministrado, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar você a participar conosco desse encerramento hoje e, por gentileza, nos enviar todas as perguntas que chegarem até você, que você sentir que é necessário perguntar, comentar, amém? Uma bênção, será tremendo, aleluia. Hoje nós vamos iniciar a lição número 13, a última lição do nosso trimestre, e vamos fazer um encerramento daquilo que é o nosso tema proposto: relacionamento cristão, Deus e família. Então agora vamos fazer uma finalização disso, amém? Pode passar, por favor. Objetivos da lição de hoje: primeiro, explicar os níveis de relacionamento com Deus. Então, eu vou falar hoje de profundidade. Isso é extremamente importante para nós, principalmente agora que estamos em quarentena. Nível de profundidade agora para nós é extremamente importante, e agora de certa forma até mais fácil a gente ter tempo para trabalhar essa profundidade, amém? Segundo é mostrar alguns aspectos da vida cristã, certo? Em sua relação com a família. Então é o aspecto da vida cristã e a relação da vida cristã com a família. Como que eu faço esse link, né? E o terceiro, enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Esse terceiro ponto a gente nem precisa ler, mas está aqui, vamos falar dele. Ele vai falar, vai enfatizar, bater na tecla, vai insistir conosco da importância, certo? Da significância de a gente ter relação com Deus, porque isso é importante, necessário em nossas vidas, mas todos nós sabemos que sem o Senhor, mano, é extremamente complicado viver, amém? Mas a revista vai mesmo assim enfatizar conosco. Então, eu queria convidar você agora, pode passar? Vamos para o texto áureo, é um versículo lindo da palavra de Deus, está lá em Mateus, eu pus a referência, salvo engano, é Mateus 10, versículo 37, Mateus 10, 37, amém? Para você que tem Bíblia aí, não prefere não acompanhar conosco, vamos ler esse versículo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só que interessante esse versículo da palavra de Deus, porque a gente pode associar essa dignidade com merecimento, talvez. Vai dizer, não, se eu não amar a Deus mais do que o meu pai, ou a minha mãe, ou meu filho, ou minha filha, o que Deus está dizendo? Deus vem em 12 lições nos ensinando a respeito do relacionamento com Ele e com a família. Ele, mostra a família, mostra Ele, mostra o cônjuge, mostra Ele, mostra os filhos. E hoje Ele vem nos ensinar qual é a escala de valorização que nós vamos dar. Porque tem momentos na nossa família em que você e eu ficamos em xeque. Tem um evento, tem um momento, tem uma conversa, tem algo que vai acontecer na família e que vai acontecer com Deus. Quando eles se encontram, quando você está em dois lugares ao mesmo tempo, qual evento tem que escolher, qual momento tem que escolher, qual direção tem que seguir, certo? Por isso que ele fala de amor, amém? Porque amor significa muitas vezes atenção, significância. Então, perceba a primeira coisa que é importante falar, é que o versículo não está dizendo que tem que amar pouco o pai, mãe, o filho ou família, ou relacionamento familiar. O versículo não diz que é necessário a gente ficar freando o que a gente sente sobre os nossos familiares. Isso é importante dizer. Significa que, se você ama muito o seu pai, se você ama muito o seu filho, se você ama muito o seu esposo, você não precisa se sentir acusado com relação a isso. O que o pai nos chama a atenção é você pegar alguém da sua casa e pôr no lugar dele. Guilherme, em que sentido? Você acabou de falar que não é no sentido de amor, como o versículo diz. Mas aqui você vai endeusificar alguém da sua família. Já viu isso em algum lugar? Um pai que ama muito o filho, isso é louvável. Mas aí ele chega ao ponto de
endeusar o filho. Então, ele endeusifica, ele põe aquele filho, sem perceber muitas vezes, ou percebendo, isso é contínuo, no lugar de Deus. E é por isso que esse versículo vem dizer que o lugar do pai é do pai, o amor é diferente. Então, quem ama o pai mais do que a mim, então quem pega alguém da sua família e põe no meu lugar, é isso que está dizendo para nós. Isso não é bom, porque nós aprendemos em 2 lições que o nosso chão, nossa rocha é Ele, nossa referência é Ele. Daí, se nós pegamos alguém da nossa família, que é uma parte extremamente importante de nós, e colocamos Deus no lugar de Deus, Ele vai passar a ser a nossa rocha, e isso vai dar problema para nós. Amém? Parte B do versículo aqui, esse digno aqui. Então, quando você ama alguém mais do que a Deus, quando você coloca alguém no lugar que é do Senhor da sua vida, está dizendo aqui que não é digno de mim. Só que essa dignidade aqui não é de merecimento. Está dizendo que a pessoa, não está dizendo que a pessoa que ama não é digna, mas está dizendo que a pessoa que ama não dignifica a Deus. Então esse digno aqui na palavra, nesse versículo especificamente, aquilo que nós temos aqui na igreja, significa que a gente pode até substituir: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não me dignifica, não está dando atenção a mim, está me deixando de lado, está me diminuindo. Essa é a questão. O digno aqui não é para nós, é para Ele. Então Ele é digno, e nós, quando botamos alguém no lugar, tiramos essa dignidade dele, não reconhecemos o quanto Ele é digno. Ele merece a nossa atenção. Entende isso? Esse versículo está dizendo. Então, se você amar o seu pai ou a sua mãe e botar ele no lugar de Deus, o seu pai ou a sua mãe, o seu filho ou a sua filha, seu cônjuge, vai ofuscar o brilho que Deus tem, vai tirar sua atenção daquilo que é digno do Senhor. Esse familiar, essa posição que nós colocamos no familiar, vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, vai começar a esconder aquilo que é o Senhor. Entende? Isso acontece demais, por exemplo, como quando a palavra de Deus diz lá: não podeis servir a 2 senhores. Então, servir a Deus ou a Mamon, por exemplo, é a mesma coisa. Quando eu tiro os olhos de Deus e ponho no dinheiro, eu começo a tirar a dignidade daquilo que Deus é, eu começo a tirar o brilho do Senhor da minha vida. Eu vou ter menos visão de Deus e mais do dinheiro. Mas a partir do momento em que eu olho mais para Deus, o dinheiro passa a não ser Senhor da minha vida. Isso me permite a ser mais ousado. Aquele que tem muitos olhos em Deus, ele tem essa revelação espiritual no dinheiro, ele é muito ousado, ele acaba recebendo mais investimento do que aquele que preocupa demais com o dinheiro. Isso acontece muito. Você tem um rico que tem muito dinheiro, mas tem muito medo de perder e não gasta. E você tem um pobre que não tem dinheiro e tem muita vontade de ganhar, mas ele não avança. Então isso não é a vontade do Pai. A dignidade, a luz, o palco é do Senhor. Sempre tem que ser. Amém? Pode passar? Ore com mais amor nas famílias através do exercício da palavra de Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Foi proposital a gente não iniciar com uma oração hoje. Eu queria convidar você, nós juntos hoje oremos pelo amor nas famílias. E na oração do amor, você vai colocar o Senhor no seu devido lugar. Lugar de honra na tua casa, de glória. Porque por mais que nós amemos os nossos pais, os nossos filhos e os nossos cônjuges, eles não podem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. É essa a questão. Então que esse amor na família seja gerado pelo Senhor. Feche seus olhos onde você está. Ore nessa noite por isso. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos neste lugar, te engrandecemos neste lugar. Senhor, nós pedimos que o amor do Senhor seja claro, seja revelado, seja ministrado em cada casa, em cada família. Mas Deus, que o Senhor tenha lugar de honra em nossas casas, que
primeiro seja o Senhor, que o primeiro seja o amor do Senhor, que o primeiro seja o relacionamento do Senhor, e que através desse relacionamento, esse amor que existe entre o Senhor e aquele que ora, ele seja alcançado, ele seja ministrado, ele seja alargado para todos os familiares da casa. Que o amor do Senhor invada os cônjuges, invada os filhos, invada os pais. Em nome de Jesus, a tua mão, a tua glória, a tua bênção seja sobre cada um de nós nessa noite. Aleluia, Deus. Por isso nós te adoramos neste lugar. Nós chamamos a tua presença para as nossas casas. Nós chamamos a tua presença para as nossas famílias, Deus. Santo, Santo Deus de Israel. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai.
te orar em nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar, querido, nessa noite. Aleluia. Nós cremos que o Senhor é quem sustenta a nossa casa, que é o Senhor que nos segura. Não somos nós que seguramos nele, mas Ele que nos mantém de pé. Essa é a vontade do Senhor para nós. Por isso hoje é profetizado que o nosso relacionamento com o Pai vai alcançar um nível maior, vai alcançar um nível melhor diante de Deus. Eu queria chamar aqui o Henrique nessa noite. Fica daqui que eu fico de lá. Você hoje estenda a sua mão para Ele onde você está agora. Que você ministre sobre Ele nessa noite. Que Ele possa ser o canal do Senhor para trazer a bênção do Pai para as nossas casas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos sobre o Teu Filho nessa noite. E nós declaramos, usa Ele como vaso neste lugar. Dá para Ele visão de águia para alcançar qualquer dúvida, para tirar qualquer incredulidade do meio de nós. Usa Ele nessa noite para derramar, para nos levar a receber mais de Ti, mais da revelação da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos dizem amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Maria, você vai me ajudando aqui no enquadramento. Eu estou realmente sem. É a primeira vez que eu faço isso. Com certeza eu precisaria de ajuda, amém? Só abrir aqui o meu. Primeira vez. Primeira vez agora, depois da pandemia, sim. Você não pegou qualquer não, né? Mas é. Não. Mentira. Amém, irmãos? Hoje, para quem não sabe, é o nosso 13º capítulo da lição. Vou até pegar aqui, só um momento. E ela é a última, cujo tema diz relacionamento do cristão, Deus e família. Tudo bem, obrigado. Não queria se quiser. Então vamos lá, relacionamento do cristão, Deus e família. É porque te faltam os dois pontos. Agora? Não, pode deixar, deixa aí. Gente, eu acho que ninguém falou isso ainda, mas é engraçado, entre aspas, como Deus age, né? Porque a gente tinha escolhido essa lição antes de virar o ano. Foi antes de virar o ano, pastor? Foi antes de virar o ano. E estava aquele julgamento se a gente ia escolher essa PAD ou a Betel. E durante aquele tempo a gente não sabia as coisas que aconteceriam, que principalmente essa pandemia. E eu creio que foi justamente com a visão de Deus, não só a gente ter escolhido esse tema, mas a Betel, desde o começo, o Espírito Santo com certeza foi guiando a gente, foi guiando a comunidade cristã a discutir sobre família até antes de começar a pandemia. Porque Deus já tinha preparado esse momento, já estava alertando cada cristão, cada um de nós, sobre voltarmos a olhar para dentro. Amém. E aí hoje é justamente o fechamento das coisas que a gente tem aprendido. E é engraçado também, porque esses dias Deus tem me dado palavras para refletir, e é justamente a minha posição como família. Creio eu que hoje eu estar aqui também é um dia que Deus está me ensinando. Pois eu sei que tem muitas coisas que eu tenho que melhorar como alguém que faz parte da família. Para quem não me conhece, eu sou irmão do Guilherme, sou filho da Fátima, do Zacarias. E ao contrário do meu irmão, eu sou uma pessoa muito retraída. Eu estou melhorando com isso. Mas eu ainda não tenho essa facilidade de comunicar. Para mim, estar aqui hoje era algo ainda inimaginável. Eu jamais pensaria que estaria aqui hoje. O problema é que eu tenho essa dificuldade em me expressar com as pessoas da minha família. E eu dou graças a Deus que a minha família é o meu maior bem que eu tenho aqui, de longe, é o meu maior tesouro. Eu dou graças a Deus porque eu tenho um pai, uma mãe e um irmão que me amam demais. E
E só de começar a falar isso, dá aquela vontade de chorar, porque é uma gratidão muito grande. Amém, Jesus. Glória a Deus. De receber isso. E eu acho que vocês também têm pessoas importantes na sua família. E com certeza você tem o mesmo sentimento que eu não faço o suficiente para elas. Que realmente é um bem que veio da graça de Deus. Eu não merecia nascer nessa casa. Eu não merecia ter meu irmão como irmão. Eu não merecia ter meus pais como pais. Mas mesmo assim Deus me deu eles. E Deus tem me gerado esse sentimento de gratidão e fala, Henrique, você tem que melhorar como você age com a sua família. Meu irmão sabe muito bem, minha mãe sabe muito bem que eu sou um cara muito difícil. Mas eu tento melhorar a minha forma de expressar, eu tento melhorar ficando perto deles. E essa lição, toda essa revista é de grande ensinamento em primeiro lugar. E a gente vai falar justamente do emaranhado de coisas, vai pegar tudo que a gente aprendeu e concluir nessa lição, relacionamento do cristão, Deus e família, amém? Deixa eu pegar a minha primeira cola. Guilherme, você pode abrir em Isaías 49? 13 e 16. Amém, irmãos? Você que tem dúvida, que você está vendo com a gente aqui, todo mundo também está aqui assado, mas se você quiser perguntar algo para mim, perguntar algo para a gente, com certeza eu não sei a resposta de tudo, mas os irmãos que estão aqui sabem. E a gente vai tentar ao máximo esclarecer isso para você. Isaías, deixa eu pegar o nome para você, 49, do 13 ao 16. Vamos lá, Isaías 49, do 13 ao 16. Começa assim: exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. 14. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Amém? Teve algum culto, na verdade, no Dia das Mães, foi o dia que Deus começou a me revelar e fazer refletir sobre a família. E uma coisa que eu venho, pelo menos, percebendo na Bíblia desde então, é porque Deus, Ele sempre tentou nos aproximar. Sempre tentou fazer que a gente chegue perto dele e no que nós nos sintamos. E aí, nós nos sintamos perto dele, próximo dele. E você vai ver que muitas vezes Deus vai usar o exemplo de amor da família como uma forma de a gente pelo menos nos associar com o amor que ele tem por nós. E aqui é a primeira coisa que ele nos mostra, é que da mesma forma que uma mãe se compadece com seu filho, Deus se compadece de nós, porque Ele nos ama. E você vai vendo que Ele faz isso justamente para falar e nos exemplificar que o amor dele está perto. Ele usa a família como exemplo. Está ruim para enxergar, né? Ou é como você está sem nome? Eu estou Mas ainda que não se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. E no Dia das Mães, Deus estava falando comigo sobre isso, porque falou assim: Henrique, pega a sua mãe, eu até falei isso no culto durante o louvor, e olha para ela, cara. Se você quer conhecer meu amor de alguma forma, você quer começar a conhecer o meu amor de alguma forma, começa a olhar a forma que a sua mãe
E aí, se você começar a ver o amor de mãe que a gente tem, é claro que tem algumas pessoas que têm uma família disfuncional, às vezes não experimentou o amor de mãe que eu experimentei. Mas você vai ver que existe Deus lá. Amém? Tá tudo certo, gente? Beleza. É porque eu não estou acostumado com essa dinâmica e tal, gente. Eu estou andando aqui, correndo. E Deus, Ele usa a família para se exemplificar, porque Ele também está na família. Essa é a questão. A questão é que o propósito divino de Deus é que a gente faça parte da família dele desde o começo. Desde o começo a gente faça parte da família dele. E Ele não só usa o exemplo da mãe para falar que Ele nos ama com a mãe, porque Ele quer nos exemplificar, mas é porque é justamente quem Ele é. O que Deus quer mostrar para a gente é porque a família faz parte dele. E as coisas que a gente consegue ver dentro da nossa família saíram dele. Por exemplo, o amor que a mãe tem pelo seu filho. Esse amor que uma mãe tem pelo seu filho é um amor que veio de Deus. Amém? E essa questão que a gente tem hoje discutido muito como sociedade, porque a gente tem visto que todo mundo está querendo atacar a família. E aí a gente pensa, está querendo atacar a família porque Deus constituiu o marido, a mulher e a família, e isso é provisão de Deus. Mas você vai ver que dentro de Deus está a família. Então você vai ver que muitas vezes quando alguém ataca a família, está atacando diretamente quem Deus é. E é por isso que o inimigo usa isso como estratégia. Porque se a gente não conhece o amor de mãe, se a gente não conhece o amor de pai, se a gente não conhece o amor de filho, a gente às vezes não consegue nos associar com o amor gigantesco que Deus tem por nós. E é por isso que o inimigo, tantas vezes até hoje, tem tentado confrontar a família, destruir a família, porque isso vai contra quem Deus é. Não é só contra nós, mas contra quem Deus é. E é isso que Deus tem nos ensinado, tem me ensinado muito, porque se a gente começar a olhar para a minha família, eu começo a ver Deus e as características de Deus. Amém? Então vamos lá, Guilherme? Vamos para um ponto 1. Glória a Deus. Diferentes tipos de relacionamento. Pode ler para a gente? Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamentos, deixando um exemplo e instruções a seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana. Nessa terra, o aspecto relacional. Então, vamos voltar só um pouquinho, antes da gente ler. A primeira coisa que a gente vê aqui é que Jesus veio e, além de concluir o propósito dele na cruz, ele também veio para ser exemplo de como ser homem. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que ele deixou exemplos de como nos relacionar com as pessoas. Que pessoas? As pessoas que a gente está próximo, amigos, namorados, noivos, maridos, mulheres, mas também entre mães, pais, filhos e filhas. Deus ele veio justamente para ser o exemplo de como ser uma pessoa na terra e nos relacionarmos com cada um entre nós. Amém? Pode passar, Ana ou Guilherme. Ponto: a família é uma agência divina. De acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar que incluía a uma mulher, Maria, cujo útero abrigou Jesus, o homem José, esposo de Maria, que atuou como pai após o nascimento de Jesus, bem como irmãos que nasceram de Maria e José. Portanto, Jesus experimentou também a sua passagem na terra na forma de homem, o relacionamento familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo também nesse nível de relacionamento. Amém. Vamos começar daí. Olha, para você ver que essa relação de família que Deus estabelece para nós, ela é tão intensa nele, porque ao mesmo tempo que Jesus veio nos mostrando como nos relacionar com nosso pai e nossa mãe, ele também
veio nos ensinando que Deus é o nosso Pai. Como assim, Henrique? No Antigo Testamento, os profetas, os reis, Abraão, Moisés, eles se relacionavam com Deus. E Deus falou que Abraão mesmo era amigo dele. Só que só foi quando Jesus veio que ele nos ensinou que Deus é o nosso Pai. Como assim? E quando ele fez isso? Tem vários exemplos, mas o mais claro é quando ele nos ensina a orar. Você já percebeu como é a oração que Jesus nos ensinou? Como é que começa lá, gente? Pai nosso que estás no céu. Mas espera aí, hoje para a gente é meio que claro que essa oração é simples. Deus é nosso Pai. Mas se você for ver, naquele tempo, Deus não era conhecido como Pai. As pessoas não conseguiam estar tão perto de Deus para achar que Ele era Pai. E você vai vendo que Deus vai se revelando através de Jesus. E você vai conhecendo mais de Deus, porque Jesus foi trazendo a realidade de Deus para a terra. Verdade. E Deus sempre quis ser o nosso Pai, mas a gente estava tão distante dele que a gente não via isso. Mas graças a Deus, Deus sempre colocou o Filho dele para ser o nosso exemplo. E aí, Deus, através de Jesus, veio e nos ensinou que Deus é o nosso Pai e nos dá um exemplo de Pai. De como ser um Pai. Se você quer aprender como ser um Pai, como ser um Pai de sucesso, você tem que começar então o quê? A se espelhar em Deus como Pai. É isso que a Bíblia tenta nos ensinar, é isso que Jesus tenta nos falar sobre família. Não existe duas famílias, uma família espiritual e uma família natural. Existe só uma família e elas são todas juntas. Não existe competição entre a minha família natural e Deus. Tudo isso junto é uma só. É isso que Deus e o Jesus tenta nos ensinar e nos deixa como um mandamento também. Amém, irmãos? Eu estou indo muito rápido, não sei. É ótimo. Vai lá. O relacionamento de Jesus com Maria e José. Você pode ler para a gente, ou não? Vou usar só a voz hoje. É preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus, circuncisão, apresentando ao Senhor no templo a ida para o Egito, o retorno, formação em uma profissão, instrução, religião, entre outros, um verdadeiro exemplo para os pais de hoje. Outro destaque é a sujeição de Jesus aos seus pais, enquanto não tinha chegado o tempo de iniciar o seu ministério. Um verdadeiro exemplo para os filhos, mesmo na cruz, sofrendo terríveis dores, Jesus não ignorou sua mãe, mas providenciou para que fosse amparada. Evidente que após o início do seu ministério, a prioridade de Jesus passou a ser o cumprimento do plano divino de salvação, o que nem sempre foi compreendido por sua família. Amém? Vamos lá no desse João, Guilherme, João 19, acho que é 25 ou 27. Dá uma olhada para mim. Enquanto isso, gente, então, igual a gente estava falando, Jesus é para nós também um exemplo de como ser filho. Não só filho dos nossos pais biológicos, mas também ser filho de Deus. E você vai aprendendo que Jesus veio na terra e, em primeiro lugar, ele se diminuiu para fazer a vontade do Pai. O exemplo é quando ele estava no Getsemane e fala: Deus, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas mesmo assim, eu farei o que você quer. Amém? Então você vai vendo que Jesus também é um exemplo de como ser filho. E você vai vendo que Pai e Filho e Espírito Santo em si é uma família, que é o nosso tema. Tudo, gente, a gente vai começar a ver família. E você vai ver que Jesus vai ser exemplo de cada um deles. Amém? Você entrou Lucas ou João? Lucas. João 19. Versículo 25.
25. E junto à cruz de Jesus estava quem? Sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 26. Ora, Jesus vem dali, sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. 27. Depois disso, ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Tá bom, gente, por que eu estou pegando esse exemplo para nós lermos? Porque se você for ver o texto áureo nosso, fala o seguinte: aquele que ama mais a sua mãe, o seu pai do que a mim, não é digno de mim. E quando a gente lê esse texto, muitas vezes a gente entra em conflito, igual o Guilherme falou, e pensa que existe algum tipo de competição. Existe uma competição da gente amar o nosso pai aqui na terra, a nossa mãe aqui na terra. Existe uma competição ao mesmo tempo entre amar a Deus e os dois ao mesmo tempo é o quê? Brigando de cabo de força. Você não só pode amar um mais do que o outro. E aí, para você amar um, você tem que não amar o outro. E você pensa que existe esse tipo de conflito, mas não tem. E Jesus, como a gente está falando, que ele é um bom exemplo como filho, a gente vê que até nos últimos minutos, horas da vida dele, ele cumpre ainda o seu papel como filho em cuidar da sua mãe. Por quê? Porque nesse momento Jesus já estava na cruz. E aí, quando ele estava na cruz, ele viu Maria, a mãe dele, Maria Madalena e quem mais? E João. Pô, Henrique, mas eu não achei João aqui. Quem que é João? Guilherme, volta para mim só um pouquinho. Voltar? Voltar um pouquinho. Você saiu da 25? Peraí. É, que eu vim do Google Maps. Ah, tá, desculpa, pessoal. Aqui, bem aqui, versículo 26. A gente estava falando que existiam 3 pessoas nessa parte que são relevantes. Quem? Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus e João. Vamos identificar cada um aqui na leitura. 26. Ora, Jesus vendo a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Para quem não sabe, gente, no livro de João, o João que escreveu o livro de João, dá para você ver que é claro, muitas vezes Mateus não foi Mateus que escreveu, gente, foi Pedro, mas o livro de João foi realmente João quem escreveu. E quando João ia falar sobre ele mesmo, ele não falava eu estava lá, Jesus estava falando comigo. Toda vez que João ia falar, ia colocar ele dentro da história de Jesus, ele falava que era o discípulo a quem ele amava. Era assim que João se colocava na história. Então toda vez que você vê o discípulo a quem ele amava, você vai ver diversas vezes dentro do livro de João, é justamente João de quem ele está falando. Amém? Então a gente está pegando esse exemplo por quê? Porque até mesmo nos últimos suspiros de vida de Jesus já tinha transcendido, já estava começando a só fazer a vontade do Pai. Mesmo assim, ele não deixou de fazer a vontade de quem? Ficou meio ruim, né? Mas ficou meio ruim. Mas fazer a vontade do Pai em ressuscitar, em se crucificar, ele não deixou de fazer o papel de filho biológico, em cuidar da sua mãe. E aí, às vezes, pode soar que é uma escolha que você vai fazer, e você vai ver que não, que a vontade de Deus também é que Jesus cuidasse da sua mãe biológica, porque está tudo interligado. Está tudo interligado. A vontade de Deus não era só quem transcendesse. É claro que essa é a vontade que a gente vê na Bíblia e é a mais importante para nós, a gente recebe a graça através disso. Mas Deus, como filho, é aquele que cuida da mãe até nos últimos momentos de vida. E é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser um filho igual a Jesus, que independente do nosso propósito, independente do que a gente está fazendo, a gente não deve de fazer os nossos papéis de ser um filho, amar a nossa mãe e cuidar dela. Amém? E você vai ver que isso aconteceu porque existem várias cartas depois que Jesus morreu em que fala que João e Maria estavam juntos. A partir daquele momento, João começou a morar
com Maria, eu não sei por quanto tempo, mas eles passaram bons tempos juntos. E você vai ver também que aqui o conceito de família transcende e não só família biológica. Por quê? Porque no 27, Jesus chega a João e fala: eis aí a tua mãe. Então você vai ver que o conceito de família também não só é limitado pela família biológica ou pela família espiritual e o indivíduo e Deus, mas também entre toda a humanidade, entre todos os irmãos e discípulos. Certo? Podemos continuar, né, Guilherme? 1.2. 1.3. Relacionamento de Jesus com os seus discípulos. O fato de que pessoas terem sido filhos de Maria e de José não implicou automaticamente que tinham um relacionamento harmonioso com Jesus como Filho de Deus. Mesmo tendo convivido tão perto, porém, quando as pessoas ouviam a palavra de Jesus, obedeciam e criam nele como Messias prometido. Sendo assim, seus discípulos eram considerados por ele como sua família. Deus também usa o aspecto estreito e íntimo do relacionamento familiar como instrução do seu plano em reunir o povo, identificando como família de Deus. Amém. Guilherme, dá para mim, por favor, em Mateus 25, 35. Você pode ver para a gente, Guilherme? Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando vimos o estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizestes um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Gente, por que eu estou usando esse exemplo também para a gente discutir essa questão de família? É porque, igual a gente estava falando, que Deus está em tudo, que a família dele também está em tudo, em que nós também somos irmãos em Cristo, Jesus também está mostrando que Ele está em cada um de nós. Como assim? Você pode deixar lá de novo, Guilherme? Eu sei que demora para você estender lá. Aqui, ó, no versículo 40 ele fala justamente isso. Respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim também fizeste? Foi, desligou. Ele desligou. Amém. Estendeu de novo. Isso, a mim eu fizeste. A mim fizeste. Irmãos, por que eu estou colocando isso? Porque é justamente a revelação que Jesus, que o Espírito Santo tem feito comigo esses dias. Uma vez eu tinha pregado que Pedro justamente conhecia a característica de Jesus. E foi no momento em que Pedro estava no barco e Jesus estava andando sobre as águas. E quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele falou: Mestre, se é mesmo o Senhor, me chama a ir contigo, para ter contigo. E quando Pedro estava falando isso, a gente consegue perceber várias coisas que Pedro já entendia. A primeira coisa que Pedro entendia é que se Jesus está em algum lugar de milagre, ele também sabe que Jesus quer que Pedro esteja com ele. Então, quando Pedro vê Jesus andando sobre a água,
Pedro fala, se é realmente Jesus que está lá, e ele quer que eu esteja com ele, então eu posso também andar sobre as águas e ficar com ele lá também. Ele conhecia Jesus dessa maneira. Ele conhecia Jesus sabendo quem Jesus era. Que Jesus queria que Pedro estivesse perto dele. E aí eu comecei então a ter aquelas minhas piras. Falei assim, cara, como é que foi então crescer com Jesus? Conhecer Jesus dessa maneira. Porque se você for ver, é uma oportunidade que poucas pessoas tiveram e aceitaram. Conhecer Jesus no íntimo, não só no que está relatado na Bíblia, mas quando Jesus estava comendo e as coisas que ele conversava que não foram escritas. E eu começava a pensar, Deus, como é que será então que é crescer como criança e tendo Jesus como seu amigo? E quando você for comer sua merenda, Jesus vai lá e vai te oferecer um pedaço, ele vai ser gentil com você. Como é que é experimentar ter Jesus com você o tempo inteiro? E eu ficava assim, nossa Deus, eu queria experimentar isso. Eu queria experimentar estar com você, e até em momentos, às vezes, que a gente não presta atenção. Até que Jesus, o Espírito Santo, me trouxe essa palavra. E ele fala, Henrique, você já está experimentando. Você já está experimentando estar comigo até nos momentos mais tranquilos. Quando você está com a sua família. Quando você está comendo com a sua família, lá na sua casa, conversando com o seu pai, muitas vezes você está vendo Jesus, porque ele está lá comendo com você. E você está experimentando dele. E, indo um pouco mais longe, quando a gente vê um irmão passando necessidade, ele está também. E aí eu comecei a me ligar nisso, assim, cara, realmente existe muito de Deus na minha família. Existe muito de Deus. Eu agora consigo olhar para o meu pai e ver Jesus nele. Eu consigo agora olhar para o meu irmão e ver Jesus no meu irmão. Não só falando pela boca, mas nas coisas que ele faz quando ele revela as características de Cristo. Como assim? Vamos pegar um exemplo. O meu irmão, a minha mãe contou uma história para mim, que quando eu nasci, meu irmão tinha 3 anos, ela chegou para o meu irmão e falou assim, olha, esse aqui é seu irmão, você tem que cuidar dele. E eu lembro que minha mãe, ela falou para mim, que tentou ensinar o Guilherme ao máximo a cuidar de mim. E aí hoje, quando eu começo a analisar toda a minha infância, eu consigo ver que a ordem que minha mãe deu para o meu irmão valeu. E várias as oportunidades, situações que eu estava em momentos de conflito, o meu irmão estava lá querendo me proteger a todo momento. E eu tenho certeza que essa característica que ele desenvolveu, para mim, é uma característica que Jesus colocou nele. E eu experimentei de Jesus através do meu irmão. E aí, vamos pegar então um exemplo do meu pai. Esses dias teve um vizinho que sofreu um acidente de moto. Ele estava muito machucado, meu pai estava chegando do serviço. E estava todo mundo desesperado. Todo mundo desesperado, porque não sabia o que fazer, o cara estava gritando de dor, a mão dele estava totalmente quebrada. E a gente não sabia se estava pior. E aí, quando meu pai chegou lá, meu pai com toda a calma do mundo, perguntou de Marcos, como você está? E ele começou a agir diferente de todo mundo que estava com a gente. E aí eu vi uma calma e uma mansidão de lidar com o problema, que Jesus falou assim, cara, isso também é uma característica minha, né? Essa é uma característica que eu coloquei nele. E aí eu comecei a ver que Jesus está em tudo. E aí, além disso, Jesus fala que ele é o nosso irmão. Guilherme, coloca lá então em Lucas 10, versículo 25. Gente, quem está no mundo de jovem provavelmente já escutou eu falar sobre essa palavra, mas eu sei que é uma das formas que Deus me ensinou, então é um outro jeito, se você já está revendo isso, pede desculpa. Mas a palavra do bom samaritano também nos ensina que Deus é o nosso irmão, igual eu e você que está aqui nessa live, e a gente também é uma família. Como? Vamos lá? Você pode ler para a gente, Guilherme? E eis que se levantou o certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei, como lês?
E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Até aí tá bom, né? Rapidinho. Então, o exemplo que a gente está pegando é justamente a parábola do bom samaritano. E para ela começar, ela teve que haver alguém perguntando para Jesus quem que é o próximo. Como assim? Porque Jesus tinha falado que a gente podia resumir todos os mandamentos em somente dois. E quais eram? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E aí então, uma pessoa sem entender chegou para Deus: mas quem é o próximo? Pode ler, Guilherme. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo caminho certo, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém, irmãos? Esse exemplo é muito bom porque quando eu descobri essa revelação, eu achei incrível, eu não sabia o significado, né? Na verdade, eu não sabia, pelo menos, não completo. Aqui Jesus, ele estava falando até dele mesmo que a gente não sabe. Por quê? Porque a história que existia, então, um rapaz andando na rua e ele foi açoitado por salteadores. E aí então, passou então um levita e um sacerdote, e vendo que ele estava meio morto, ele escolheu o que então? Andar, passar por ele, mas até passar longe dele. E aí a gente vai entender por que faz isso, porque a gente pensa que então o levita e o sacerdote eles eram maus, que eles não queriam cuidar do rapaz que estava no chão. E você só vai entender porque eles faziam isso quando a gente começa a estudar como funciona o sacerdotismo e quem eram os levitas. Se o sacerdote, o levita, ele encostasse em qualquer pessoa que estava morta, ele tinha que parar de fazer todas as suas funções na igreja e santificar de novo. Então, muitas vezes o sacerdote não encostava no morto para que ele não parasse então de trabalhar na obra. A mesma coisa o levita. E é o tanto que é engraçado porque como ele estava meio morto, o sacerdote não sabia então se ele podia encostar nele ou não. Falei assim, cara, já que eu não posso encostar nele, é melhor eu passar longe, porque senão eu vou parar de trabalhar na obra. Eu vou ter que santificar de novo. E aí então veio o terceiro, que é o samaritano, cuidou dele, além de cuidar dele, colocou ele no hospital, ainda pagou, falando que um dia ele ia voltar para ver como é que estava. E se vocês vão ver, é justamente o que Jesus fez para a gente. Como assim? A gente era a pessoa que estava andando na rua e veio os salteadores e nos machucaram. E muitas vezes, igual os judeus naquela época, a religião não conseguia nos salvar.
os sacerdotes, os levitas já tinham se tornado fariseus. E eles não eram capazes de nos ajudar. E por fim veio então o samaritano, que naquela época era considerado como inimigo. A gente considerava como inimigo, não o samaritano ao contrário, pelo menos essa história. Veio, cuidou dele, pagou um preço para salvar ele. Ainda falou assim, cara, eu vou deixar ele aqui, cuida dele, que um dia eu vou voltar para ver como ele está. Então você vai ver que isso é uma característica de Jesus. O que o samaritano fez foi justamente o que Jesus fez para a gente. E você vai ver que isso é quem é Deus. Quando o samaritano fez o que ele fez nessa história, ele estava o que então? Se parecendo com Jesus Cristo. E uma característica dele. E aí o mais legal, cadê aqui? É o finalzinho, né? No começo? 37. Aqui ó, 36. Qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dele? Por que Jesus falou isso? Porque ele voltou para a primeira pergunta que o cara fez para Jesus. Jesus, quem que é o próximo que eu tenho que amar? E Jesus fala assim, ó, você tem que amar aquele que te usou de misericórdia. Ou seja, aquele que se parece com Cristo, que age com Cristo. Jesus estava falando dele mesmo, falou assim, cara, você quer começar a amar seu próximo? Começa a amar a mim mesmo. Porque essa é a característica que você vai ver. Então, a gente está no ponto 3 que fala que Jesus também considerava os discípulos como irmãos. E a gente vai perceber que todo mundo nessa terra é o nosso irmão, assim como Jesus considerava. Por quê? Porque nele existem características de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, Guilherme, então para o 2.0. Só um minutinho. Henrique, você disse que como filho, acha que existe filho predileto para os pais? Você como filho. Então você perguntou, Guilherme? Não foi Não, você. Camila, Camila perguntou? Tá, gente. Se existe filho predileto. Se a gente for pegar a visão distorcida de família que existe no mundo, eu acho que sim. Não o conceito de família que a gente está buscando aqui hoje, mas a família que existe que o inimigo já distorceu. O que eu vejo também, Henrique, te interrompendo um pouquinho, é que muitas vezes essa expressão que usam de filho predileto, eu não vejo bem dessa forma. Eu acho que como pessoa, cada um tem uma afinidade diferente com o outro. Então não é porque talvez ame mais um do que o outro, mas que de fato tenha uma afinidade diferente, uma forma de se relacionar diferente. Eu vejo isso até na minha família mesmo, que o meu pai tem muito mais facilidade em lidar comigo do que com a minha irmã, por exemplo, entendeu? Não. Não tenta maquiar isso, fala isso. Não é. Eu estou justamente tentando tirar isso. Amém? Olha para você ver. Eu ia também comentar sobre isso, Bia. Eu vejo duas coisas nessa pergunta. A pergunta que você fez é que eu confio se existe filho predileto para os pais. Eu acredito que em algumas famílias que são distorcidas pelo inimigo, isso pode acontecer. Existem filhos que são preteridos. Eu, por exemplo, tenho um tio que uma das histórias, que esse meu tio, ele teve que sair de casa quando era jovem porque a minha tia, que era a mãe dele, tentou matar ele, jogou ele num poço para ele morrer. Olha para você ver tudo que é grave. Então, você vai ver que existem algumas famílias e existem filhos que os pais não querem. Por isso que existe esse conceito de aborto, por isso que tem pais que abandonam os filhos, por isso que existe tanta maldade. É uma das consequências do pecado que isso aconteceu. Mas a gente não pode, às vezes, confundir o prediletismo de alguns pais com a afinidade que os pais têm com os filhos. Ou seja, pode existir? Pode. Mas o que eu acho que é mais comum, é que pais e mães tenham mais afinidade com certos tipos de filho. Em primeiro lugar, é compatibilidade. Às vezes, igual eu estava lembrando esses dias, tanto engraçado, quando eu vou na cidade do meu pai,
E eu vou conversar com as pessoas que moram lá e perguntar, nossa, você que é o filho de Zacarias? Você joga a bola bem igual a ele? Aí eu falo assim, cara, infelizmente não, deve ser a tristeza do meu pai. O meu pai, ele veio de uma casa onde o futebol é algo muito legal. E ele quer discutir sobre futebol. Mas eu pessoalmente, não tenho essa afinidade. Agora imagine que se meu pai tivesse, nem meu irmão tem. Agora imagine se meu pai tivesse um outro filho que gostasse tanto de futebol, que é em estádios. Então você vai ver que talvez esses filhos teriam muito mais experiências juntas com meu pai, porque eles gostam da mesma coisa. Quer dizer que meu pai não vai me amar, não vai amar meu irmão tanto quanto esse outro filho? Não. Mas quer dizer que existe afinidade. E a afinidade, irmãos, se você como filho, às vezes quem me perguntou isso, está se sentindo preterido pelo seu pai não quer conversar com você, passar tempo com você, ou você não sente esse amor do seu pai, uma das estratégias que eu acho que seria bom você aproximar é você começar a ver as coisas que vocês gostam ao mesmo tempo. Passar mais tempo fazendo as coisas que vocês gostam de fazer juntos. E talvez o que você mais encontrou foi algo em comum que vocês gostam de fazer. É claro que a intimidade de falar sobre coisas sérias, falar sobre se abrir com seu pai, não é do dia para a noite que você cria, que você vai construir. Mas de alguma forma você tem que começar a dar o quê? O primeiro passo. Às vezes, quando você dá esse passo para o seu pai, ou o pai para o seu filho, vai soar não natural. Você vai se aproximar do seu pai, vocês vão ficar sem jeito, você vai falar um trem, a conversa não vai render. Mas é só você dando esse primeiro passo que você vai começar o quê? A quebrar essa barreira de intimidade entre vocês. Amém? Existe mais uma pergunta? É só essa. Você que fez essa pergunta, essa resposta foi suficiente? Se não, pode me questionar de novo. Amém? O cristão e a sua família. Importante que o relacionamento do cristão, estou olhando porque a minha ajudante foi embora, me deixou. O importante é que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade de quem vivenciamos, nem sempre tão harmoniosa, com o plano original e o que se deseja e as orientações contidas na palavra de Deus. Pode passar, né? 2.1 sabedoria, inteligência e conhecimento. Você ler pra gente? Quer que lê? Lê pra gente, Bia. O termo coerência indica coesão, harmonia. O cristão é chamado a um viver coerente, conduta em harmonia com os princípios bíblicos, nos quais cremos e anunciamos. O próprio Cristo censurou os escribas e fariseus pela falta de coerência. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, exercer piedade para com a sua própria família, e que aquele que não cuida da própria família negou a fé, entre muitas outras ilustrações. É preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa. Amém. Então, a gente vai ver que muitas vezes nosso relacionamento, nossa família, não é perfeito. Amém? E... Não. A primeira coisa que a gente tem que ver, então, para a gente construir um ambiente familiar saudável com Cristo, é procurar o quê? A coerência. Como assim? Em primeiro lugar, a gente tem que entender quando que a família foi distorcida. A gente sabe que a família foi distorcida quando o pecado veio ao mundo. Então, na sua família, vão ter que pecadores. Vão ter pessoas que vão errar com elas mesmas ou vai errar também contra a própria família. E o primeiro tópico da revisão fala é que você tem que ser coerente. Coerente com o quê? Com o que você fala, o que você prega. O que o primeiro tópico está falando que você tem que ser perfeito com a sua família, mas você tem que ser o quê? Coerente. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala de Deus, vem aqui no culto, prega, vai no culto também, ora, jejua, toca uma música, toca uma canção e fala que a gente é alguma coisa, mas na realidade a gente não
Esses dias a minha cunhada chegou pra mim e falou assim: Henrique, você não é nem. Ela falou pra mim desse jeito, você não é nem uns 80% do que você prega, cara. Você não vive o que você prega. E eu comecei então a analisar quem eu sou, porque às vezes também eu estou tentando passar uma imagem de ser alguma coisa que no final eu não sou. E é justamente isso que, para a gente construir uma família nos moldes de Deus, a gente tem que ser coerente. Jesus era coerente. Ele não era só coerente em falar a verdade, mas ele praticava a verdade. No final, se for realmente pegar quem Jesus era a própria verdade. E aí Jesus começou a questionar quem? Os fariseus. Porque os fariseus eram aqueles que eram treinados dentro da casa de Deus, conheciam muito sobre as leis, eles eram mestres da lei. Agora pense, você crescer e estudar por 20 anos a lei. Esses eram os fariseus, conheciam tudo sobre a Bíblia, mas eles não eram coerentes com o que ela falava. Na verdade, você vai ver que eles eram muito gananciosos, eles queriam poder e usavam as leis como forma de quê? De conseguir o poder daquela região. Então, o que Jesus fala, você tem que ser coerente com o que você prega, com o que você ora, com o que você fala com as pessoas. Em primeiro lugar, você tem que ser coerente, você não pode mentir, você não pode falar assim: cara, eu jejuei hoje, você não jejuou. Ou pior, você fala assim: cara, mãe, eu não vou fazer isso que você pediu porque eu estou ocupado. Mas na verdade você está mentindo que você não quer. Porque tem gente que fala que não quer. E aí, Jesus, se você for ver, a Bíblia nos cobra duas coerências. Em primeiro, falar a verdade, ou seja, falar assim: mãe, eu não quero. Mas também em obedecer a Bíblia e falar assim: você tem que honrar seu pai e sua mãe. Então você fala assim: mãe, eu não quero, mas por você eu vou lá e vou te obedecer. Esse é o tipo de coerência que Jesus, que a revista e os ensinamentos tentam nos ensinar e falar que a gente tem que seguir. Se você for ver um exemplo que fica até em Timóteo, ele fala que aquele que não cuida da sua família negou a própria fé. E aí a gente começa a ver então que nesses níveis que a gente está aprendendo com Deus, existem alguns que a gente tem que dar prioridade. Como assim? Guilherme, você pode ir com não precisa nem abrir. Você pode mudar de texto, escrever 4 palavras para mim, assim, só em coluna, uma coluna só? Sim, só um minuto. Escreve para mim: Deus, família, Coluna? nessa coluna. Mesma coluna. Deus. Essa é a mesma linha. Vamos embaixo. Ministério, igreja, pode colocar igreja. Ministério, igreja. E também, por último, a própria vida. A própria vida, que é o suficiente para a gente dar esse entendimento. Então, o que a gente vai aprendendo? Gente, eu tenho que tomar muito cuidado para não gerar confusão de quem está lendo agora, tá? Então, eu vou tentar ser o mais claro possível. E o primeiro tópico, a gente está falando de níveis de relacionamento. E a gente tem esse nível de relacionamento também na nossa própria vida. Ok? Em primeiro lugar, o primeiro mandamento de Jesus resumiu o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, como prioridade, você tem que dar o quê? Ao seu relacionamento com Deus. Só que em segundo, Jesus fala: amar ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente começa a botar o quê? A família em segundo lugar. Primeiro vem Deus como prioridade no nosso relacionamento. E em segundo vem o quê? A família. E onde é que a gente consegue ver esse exemplo, Henrique? Em Timóteo, quando Deus fala que aquele que não cuida da sua família negou a fé, ele está falando o seguinte: não adianta nada você ter um ministério, não adianta nada você pregar sobre Deus, as coisas que você faz, você ir na sua igreja, você pregar, se você não está cuidando de quem? Da sua família. Se você está fazendo isso, então você não está entendendo como funciona a fé cristã. Porque em primeiro lugar vem Deus, mas em segundo, a sua família. Terceiro lugar, o seu ministério.
o seu ministério, ou as coisas que Deus te colocou para fazer, tem que vir em terceiro lugar. E por último é o quê? A própria vida. Agora, qual que é o meu medo, gente, que vocês não podem discutir? Que vocês não podem ter também? É que às vezes a gente pode pensar que um também está confrontando o outro. E você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Que ou você dá valor à sua família, ou depois dá valor ao seu ministério, para depois você dar valor ao quê? À sua própria vida. Para você ver que para Deus, a sua própria vida também vai ficar por último. E a gente vê isso também como exemplo, como um dos textos de referência. Quando Jesus fala que aquele que não aborrece seu pai, não aborrece a sua mãe, e também não aborrece a sua própria vida, não consegue chegar a mim. Então, assim, depois você olha para mim, né? Não é massa. Não é apto para o reino dos céus. Não entrará no reino dos céus. É isso que está falando. Aquele, então, me ajuda aí, presbítero, você que é o cara dos versículos. Aquele que não aborrece o pai, não aborrece a mãe, mas também não aborrece a sua própria vida, fique em lucro, né? Vamos ter essa referência, vou pegar para você. Não está apto para o Já reino Lucas foi, 14, já. 25. do reino de Deus. 25 e 26. Só esqueci um versículo. Eu fui certo. Vamos É lá, o vamos lá? 26. 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser o quê? Meu discípulo. Então o que Deus está falando, vou falar para a gente que esse, Guilherme. Se você for a Deus, mas você não aborrecer de baixo, você não consegue. Bom, eu sempre esqueço o final, quem fala no final. Discípulo. Você não pode ser meu discípulo. Então, em primeiro lugar, está assim, cara, Deus é prioridade. Se você quer chegar a mim, você vai, às vezes você vai ter que aborrecer seus pais, seus irmãos, seus filhos, porque eu sou prioridade para você. Mas aí depois a gente vê lá em Timóteo que a gente tem que cuidar do quê? Da nossa família. Quando a gente colocou o ministério também, gente, não é o nosso propósito com Deus em si. Mas eu estou falando da nossa igreja. Que não adianta, igual o Timóteo está falando, não adianta nada você estar cumprindo algo na igreja e você não cuida da sua família. Jesus, igual a gente colocou, é a prova viva disso. Ele estava cumprindo o seu ministério, mas falou para Maria começar a morar com quem depois? Com João. Porque ele estava cuidando da família dele até os últimos momentos de vida. Amém? E por último, gente, é a própria vida. E aí vai para os nossos jovens aí, cultos de jovens. Amém? Por quê? Porque o nosso ministério familiar não é tão presente na nossa vida se a gente não tem marido, mulher e filhos. Então, geralmente, vai ser o que para a gente as prioridades? Deus, ministério, depois a própria vida. Para você que é jovem, você vai ter que correr atrás do seu ministério. Depois você vai ver se você vai para show, depois você vai ver se você vai para o cinema, depois você vai ver se você vai, sei lá, viajar, porque em primeiro lugar vem o quê? O seu ministério. Depois você vai começar a pensar em si mesmo. Aí você não sei, é difícil, cara, mas é isso quem Jesus foi. Esse foi o exemplo. Jesus foi dessa forma. Jesus, para cumprir o ministério, ele falou assim: pai, afaste de mim nesse caso, mas se não é possível, beleza, então, eu vou cumprir, mesmo em aflição, porque o seu ministério é mais importante para mim do que os minhas próprias vontades. Amém? Então você vai ver que a sua vida também tem que ser conhecida, gente. Beleza? Deixa eu ver aqui, porque eu falei isso. E essa questão. Opa, tem uma pergunta aqui, vamos ver. Os irmãos de Jesus no início do ministério, já estou dando spoiler, a gente vai falar sobre isso. Amém? Não, pode deixar. Os irmãos de Jesus no início do ministério de Cristo não criavam dele, e de certa forma, não criam nele, perdão, não criam nele, e de certa forma buscavam o mal dele. Você comentou que a atitude de Jesus antes da família não mudou, mas continuou com cuidado. Mas e quanto
aos seus irmãos. Eles mudaram de atitude e começaram a crer e zelar por Cristo. Para a gente está falando de coerência. Por quê? Porque eu disse que para a gente, então, começar a construir uma vida com Cristo, a gente tem que ser coerente. Só dessa forma a gente vai mudar a nossa família. Uma das formas de mudar a nossa família é convertendo nossos pais, nossos maridos, nossas mulheres e nossos filhos. Para a gente começar então a converter eles, a gente tem que mudar e ser coerente com nós mesmos, porque eles vão ficar o quê? Olhando para a gente. Isso quer dizer que vai garantir a conversão deles? E é isso que essa pergunta está falando. Porque olha para você ver, esse exemplo é o mais fácil de você ver, de perceber como funciona. Jesus era o próprio Deus. Agora imagine você como Tiago, viver e crescer com Deus do seu lado, sendo seu irmão. E você vendo ele acertar em tudo. Ele acertar, Jesus não errou. Então você vai ver Jesus sendo bom em todo momento, sendo amoroso em todo momento. Mesmo assim, ele não creu até que Jesus ressuscitasse. Ele não creu que ele era quem? Filho de Deus. Agora eu te pergunto outra coisa. Isso para Cristo importa se ele só creu depois que ele ressuscitou? Isso mudava como Cristo via os irmãos dele, o amor que ele tinha pelos irmãos dele? Não. Porque é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser como Jesus. Assim como nossa mãe também é. Você lembra do exemplo da minha mãe que eu estava dando? A minha mãe eu sei, porque eu já fiz muitas vezes, eu errei com ela muitas vezes. Eu já falei coisas para ela que eu me arrependi e me arrependo até hoje de ter falado. Eu magoei minha mãe muitas vezes, propositalmente. Agora eu sei que isso vai mudar o amor que ela tem para mim? Não. Agora eu fico pensando, gente, é justamente quando as coisas acontecem, você fala, cara, eu não tive a oportunidade de falar uma coisa com minha mãe. Vamos pensar que você teve uma mãe dessa, mas em algum momento dessa vida a sua mãe morreu. E você não teve a oportunidade de agradecer ela e falar assim, mãe, me desculpa, eu errei. Você tem que começar a perceber que a sua mãe, ela não mudaria se você falasse isso ou não. Ela ia continuar te amando. Para ela, você, magoando ela ou não ia mudar o fato que ela queria ser sua mãe e cuidar de você. É a mesma coisa de Jesus. Por mais que você hoje, até hoje, você nega ele, até hoje você não faz as coisas que ele quer, ele continua te amando. Glória a Deus. Amém? Então aí, eu não preciso falar que eu me importo com as pessoas. É muito pelo contrário. Se você tem a graça de ter sua mãe do seu lado, se você tem a graça de ter seu irmão do seu lado, é a boa hora de você começar também a exercer isso que você tem dentro de você. Falar assim, eu te amo. Eu te amo, eu quero passar tempo com você. Então vamos voltar então. Você tem que ser coerente. Mas a sua coerência é sinônimo de sucesso que essa pessoa vai se converter? Não. Ah, Henrique, mas então se meu marido converter só depois de eu morrer? Se você cumpriu o seu propósito, sendo coerente, e ele se converteu, não valeu a pena. Se você não viu os frutos, não importa, porque deu frutos. O importante é dar, não você ver. O importante é você semear, é você criar uma plantação de boas obras, e não você colher. Outra pessoa pode colher. O importante é que isso aconteceu. E você vai ver, quando você começa a conhecer o Espírito Santo, quando você vai começar a conhecer a obra de Deus, está em tudo. Porque você vai pregar para alguém na rua, e você nunca mais vai ver ela. Mas se aquela semente cresceu, outra pessoa vai colher. E você que pregou não está preocupado se ele vai aceitar ou não aquela palavra, se ele vai se converter ou não. Porque você ama ele que você plantou. O importante é você plantar. Se ele vai colher, irmãos, só Deus sabe. É claro que a nossa vontade é que colha, que essa pessoa se converta, que essa pessoa mude. Mas isso não importa. E por que eu estou falando isso, irmão? Justamente porque eu vivi isso. Igual eu estou falando, eu tenho um problema de comunicação. Então, quando eu comecei a querer pregar na igreja, igual está aqui hoje, eu ficava muito preocupado quando descia, se as pessoas entenderam, se eu falei bem, se eu falei alguma coisa, se deu tudo certo, se eu fui entendível. Por quê? Porque eu tinha preocupação de não colher. Eu queria ver as boas obras que eu fiz. Mas ele está falando assim, Henrique, não importa isso, cara. Não importa. Em primeiro lugar, pregue. Em
palavra que você está semeando, porque você não precisa saber se deu bom fruto ou não. Só faço o que eu estou falando. E eu comecei então a me libertar disso. Quando eu vou falar de Deus, eu falo, e se eu errar no português, e se eu não ser muito claro, eu confio em Deus. Porque eu estou fazendo o que eu estou falando. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, quando você é coerente na sua casa, confie em Deus. Confie em Deus. Qual é o problema? O problema é que as pessoas não criam em Jesus. Os irmãos dele não criam nele. Amém? E isso foi ruim para Tiago, para eles, porque às vezes eles experimentaram mais de Deus que eles poderiam ter experimentado. Quer dizer que eles não são salvos? Não. Mas eles iam conhecer um outro lado do irmão dele que eles negavam o tempo inteiro. Amém? Então vamos lá. Você vai responder o máximo possível. Mas enquanto os seus irmãos, eles não mudaram a atitude, começaram a crer e zelar no Cristo. Tiago, se eu não me engano, é Tiago e mais um. A palavra falar, são dois irmãos que eu tenho certeza que se converteram. Eles foram essenciais para o início da igreja, amém? Pode contar lá, senão a gente vai viver muito tempo. Glória a Deus. Quando a família não se converte, Maria lê pra gente essa cara. Nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares, por intermédio de sua conduta dentro do lar e no convívio das diversas ocasiões. Há textos bíblicos que indicam esta possibilidade. 1 Coríntios 7, do 12 ao 14, 1 Pedro 3, 1. Lembre-nos do exposto no tópico 1.2, acerca da experiência de Jesus enquanto na terra. Ele não desanimou e nem continuou vivendo segundo o plano de Deus. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos 2 de seus irmãos passaram a segui-lo, Tiago e Judas, os quais se tomaram influentes na igreja primitiva. Amém, irmãos? Então, a gente está voltando para a criação de Jesus. Jesus, ele era Deus em terra, mas mesmo assim, os irmãos não creram. Depois, Tiago e Judas creram. Ok? A pergunta, então, se aconteceu isso, aconteceu. Eu acho que, não sei se acho que Jesus tem mais irmãos, então eu não consigo saber exatamente quais os irmãos, se todos fizeram parte do ministério de Jesus. A questão é o seguinte, irmão, se você está sendo coerente com Cristo, não quer dizer que as pessoas vão te aceitar também. E se você for pegar o exemplo de Jesus, isso me toca muito, porque eu estava lendo sobre um livro sobre terminar bem, o último capítulo é sobre terminar com Jesus. E Jesus teve que enfrentar algo que eu acho que seria muito difícil, justamente quando ele estava indo para a cruz. Quando ele estava indo para a cruz, todo mundo tacava pedra nele, xingava ele, e fazia tudo para tentar contrariá-lo. E deixar de ser coerente. Mesmo assim, Jesus continuou firme no propósito dele e ele amava cada um. Por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes você está sendo coerente na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, mas mesmo assim tem pessoas te odiando. E você não está errando. Às vezes a gente sabe que a gente está errando, mas tem muitas vezes a gente sabe que a gente está certo e por algum motivo aquela pessoa te odeia e não gosta de você, e não quer ficar perto de você. Às vezes o seu irmão não quer passar um tempo com você mesmo, você ficando certo, e isso te frustra. E realmente vai nos frustrar, mas é algo que a gente tem o quê? Que enfrentar. Um exemplo muito bom que eu vejo isso é o ponto de jovens. Hoje em dia eu dou graças a Deus por cada um que está no grupo de jovens. Por cada jovem que está aqui, porque a gente está vivendo uma geração diferente. Não que as outras foram ruins, mas é diferente. E nessa geração existe uma pureza dentro dos jovens que eu não tinha visto antes. E muitas vezes as pessoas que são convidadas a fazer parte do nosso grupo veem que a gente está fazendo certo, mas para eles não é interessante. Esse jovem, essa galera sua ainda, às vezes é muito boba. E a gente é bobo mesmo, mas é bobo puro, muito massa, cara. Eu adoro o culto de jovens, eu adoro meus amigos, eu adoro, por exemplo, o Guilherme. Acabou, né?
Vai falando alto aí. Eu adoro, por exemplo, o Guilherme. O Guilherme, sim, o Cristiano, deu um dia pra mim de risada, cara. E eu falei assim, cara, como eu gosto de ser amigo do Guilherme. Como eu agradeço a Deus de ter o Guilherme como amigo. E se você for ver a brincadeira do Guilherme, é uma das brincadeiras mais bestas que tem. Mesmo assim, cara, eu falo assim, cara, eu amo esse cara. Deus, eu lembro que eu fui pra mim e falei assim, cara, obrigado por ter, Deus, obrigado por ter um amigo como o Guilherme. E você vai ver que às vezes o Guilherme não é uma pessoa interessante para outros jovens, principalmente jovens que não conseguem ver, eu acho que ficou. Descer a pista, tá bom? Tem jovens que não conseguem ver essa coerência. Então, se você fazer tudo certo, não quer dizer que as pessoas vão querer te aceitar e vão querer ficar com você. Algumas pessoas ainda vão escolher não ficar perto de você. E tudo bem, irmãos, você tem que começar a confiar aqui em Cristo. Amém? Pode passar, eu passo mesmo. Glória a Deus. Ô, Hammer, você voltou aí pra gente. Casamento. Que é isso? Instituição. Instituição divina para a vida na terra. Vai. O próprio Senhor Jesus afirma que na futura vida ressurreta ou mundo vindouro não haverá casamento. O casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida de uma santificação do discípulo de Cristo nesse mundo. É importante também lembrarmos que nem todo discípulo de Cristo irá se casar, aos que permanecerão solteiros. Portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema para si mesmo, assim como casar-se não significa que automaticamente os casados estão isentos de tentações e dificuldade. O relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos, nessa terra, no mundo vindouro. Amém, irmãos? Nem vou me delongar nisso, porque a gente falou disso muito nas nossas lições. Deus está no casamento. Em primeiro lugar, Ele formou o homem casado com o outro, que é Adão e Eva. Ele fez o primeiro milagre em um casamento. O Guilherme falou também, o primeiro milagre que Jesus voltou na terra como o homem foi para um casal. Então você vai ver que o casamento também é uma extensão da família de Deus que eles eram muito. Amém? Pode passar aí, né? Na terra. 3. Nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridades em nosso relacionamento, tendo como referência a palavra de Deus e a direção e a capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. O amor de Deus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta de um escriba para Jesus, ou seja, principalmente importância. Primeiro de todos é imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. Ouve, Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor a teu Deus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta. Segundo mandamento. Amém? Há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Então vamos lá, né? Sabe a minha aberta aí, que é minha word? Amém? Então, a gente está vendo aqui o primeiro qual tem que ser a nossa prioridade? Deus. Por quê? Porque é o primeiro mandamento de Jesus resumiu. Perguntar a Deus, Jesus, se fosse resumir todas as leis, você resumiria como? Aí Jesus fala, como mais fazer assim? Você só duas. Amarás a Deus sobre todas as coisas, todos os entendimentos. E o segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. Prioridade, gente, é Deus. É Deus. E Ele vai, através dele, do amor dele, Ele vai te ensinar para você ter sucesso nas outras três. E como agir nas outras três. Amém? Em primeiro lugar, gente, é Deus. E Jesus é o exemplo disso. Em primeiro lugar, ficava quem? Deus. Pode falar. Tem um pastor, irmão Henrique, amigo meu, que ele fala sempre assim, todas as vezes que eu chego, vou abraçar ele, ele fala assim, primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus.
às vezes tem gente que pode, para quem não escutou, gente, o presbítero falou um amigo dele, quando você vai abraçar ele, fala assim, gente, primeiro é Deus. E tem pessoas que podem confundir isso como religiosidade, mas é a forma dele, Carinhosa dele. de além de cumprir, de amar Deus. E você vai ver que tem pessoas que têm seus meios de cumprir os mandamentos de Deus. A gente tem relacionamento com Deus diferente. O meu relacionamento com Deus é diferente do relacionamento que o Alan tem com Deus, com o Espírito Santo. E por que eu falo isso? Porque eu lembrei de duas coisas. A primeira coisa é que eu estava estudando uma vez e o Luciano Subirá falou que, eu não lembro onde a gente tirou essa oração, ele falou que, alguém falou que essa oração é muito importante, que era para ele passar o dia e falar assim, Jesus, me perdoa, Jesus, tenha misericórdia de mim. Essa oração. Ele fala assim, cara, se eu fosse você fazer essa experiência também, passa o dia inteiro falando isso. Quando você lembrar assim, Jesus, tenha misericórdia de mim, me perdoa, me dê graça. Foi uma oração bem simples, sei lá, 10 segundos você faz, todos os dias. E aí falando que essa é uma forma de você se manter conectado com Ele o tempo inteiro e você lembrar a dar o lugar dele em primeiro lugar. Porque às vezes o nosso dia é tão corrido que a gente esquece de orar, que a gente esquece de falar com Deus. Eu estava lembrando, falando com os meninos nesses dias, o quão difícil a pandemia está sendo difícil para mim. Ainda mais com o meu relacionamento com Deus. Porque esses dias eu me pergunto, eu me peguei tendo um relacionamento diferente que eu tinha. E como é que funcionava, irmãos? Muitas vezes eu estava falando com outra pessoa, vamos supor que eu conversando com a Bia, sei lá, há meses atrás. Eu conversava com a Bia e eu já sabia que o Espírito Santo estava no meio da conversa. Então, era como se eu estivesse conversando com a Bia e o Espírito Santo aqui do meu lado. Eu não estivesse conversando com ela, era uma conversa de 3. E esse era o meu jeito, esse era o jeito que eu sabia que o Espírito Santo estava comigo. E era realmente nós 3 na conversa. Era nós 3. E aí ele falava uma coisa, eu já tipo assim, o Espírito Santo está falando alguma coisa, eu achei alguma coisa que ele falou. E eu sabia que nós 3 estávamos na conversa. E o tempo inteiro eu sabia que Deus estava do meu lado. Quando eu pensava uma coisa, é como se eu estivesse falando para Ele. E Ele me escutando. Só que esses dias, eu senti, eu comecei a perder isso. Eu comecei a voltar a cabeça, só eu e ela. E falei assim, nossa cara, eu tenho que voltar a lembrar disso. Porque eu sei que o Espírito Santo está comigo. Mas eu parei de sentir. Gente, estão brigando comigo, que eu estou longe, tá? Mas vou melhorando, gente, eu converso. Então é justamente isso que o presbítero está falando. Cada um tem seus meios de conversar com Cristo e deixar Ele em primeiro lugar. Beleza? Tinha uma pergunta, Guilherme? Você... Tá, eu acredito que seria os jovens que estão perguntando. Então, vamos lá. Mas se sou jovem, qual deve ser meu grau de responsabilidade para os meus pais? Qual a prioridade do jovem, pais, irmãos ou ministério? Tá, eu tinha falado mais uma vez, pode voltar lá? Pra onde? Naquela lição, na verdade. Está acabando o nosso tempo, tem que ser bem rápido, né? Então a gente estava falando que o jovem, mais ou menos essa linha aqui é nebulosa, porque a nossa responsabilidade como família é menor de quem é pai, de quem é mãe, de quem já tem uma família estruturada. Amém? Aí está perguntando, nossa, se eu sou jovem, como é que funciona a minha prioridade? Não vamos confundir, vou falar de novo. Não quer dizer que você não possa fazer os 3, os 4 ao mesmo tempo, gente. Não é isso que eu estou falando. Você tem que fazer os 4, você tem que cuidar de você mesmo, cuidar do seu ministério, cuidar da sua família, cuidar de Deus ao mesmo tempo. O que a gente está definindo é mais ou menos uma prioridade. Primeiro é Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E a nossa família, a gente tem que também cumprir a nossa responsabilidade como família. Depois com o nosso ministério, depois com a própria vida. Se nós somos jovens, então a gente tem mais tempo livre, a gente tem mais coisa para fazer, então a gente tem que começar o quê? Começar a distribuir os 3. Deus primeiro, nosso ministério, nossa própria vida. Então se você é jovem, você tem mais tempo de orar, você tem mais tempo de pregar para o seu amigo, porque você vai passar mais tempo com seus amigos. Você tem mais tempo de ficar na igreja
Coitado nada. Cuidado nada, né? Ainda bem que ele tá lá, ainda bem que ele tá vendo que agora é o momento dele que investir no ministério, porque ele não tem mais responsabilidades na família. Ele vai parar de obedecer a mãe dele? Claro que não. Vai parar de obedecer o pai dele? Claro que não. Vai parar de se preocupar com o pai dele quando começar a cuidar do ministério? Não. A resposta certa, irmão, para você saber o que você vai fazer, eu dei no grupo de jovens semana passada, o Espírito Santo. Não esquece, gente, que não é você que escolhe o que você vai fazer a cada dia. É o Espírito Santo que vai falar para você o que você tem que fazer. Se naquele dia, como dia que você vai passar para os seus pais, o Espírito Santo vai te falar, olha aí, hoje é o dia que você passar para os seus pais. Amém? Mas se for um dia que você ficar com o seu ministério, você vai ficar com o seu ministério. O Espírito Santo fala, gente, e ele fala comigo todos os dias. Quando eu vou sair de casa, eu sei quando eu tenho que sair ou não e para onde eu tenho que ir. Porque o Espírito Santo está falando para mim. E quando termina o dia, ele fala assim, olha aí, você veio para cá e aconteceu tal coisa, tá vendo? Você deveria ter vindo para cá. Então, o que eu estou falando é que se você é jovem, você vai investir naturalmente mais no seu ministério. É quando você é jovem que você vai crescer. Se você for pensar, Jesus, ele passou também por um processo de crescimento. Ele estudou a palavra. E ele fez isso quando? Quando ele era jovem. Só depois, quando ele tinha 30 anos, que ele começou a investir no ministério real dele. Mas ele não quer dizer que ele não estava se preparando para isso antes. Ele tinha que cumprir também como família. Amém? Família é um lugar onde há trabalho e contentamento. Não, tá errado. Aqui, ó. Discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece contraditório. Após lermos e estudarmos sobre a relevância da família, nos deparamos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes: dissensão e aborrecer. Dentro de um contexto familiar e conectados ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus. São termos que indicam desunião de opinião e conduta e amar menos, como indicado em Mateus. Ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Porém, o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Gente, em outras palavras, o que esses dois parágrafos quiserem dizer? É o seguinte: é que quando Jesus fala que você tem que amar menos o seu irmão, sua mãe, seu pai, e amar mais a Deus, ele está falando em outras palavras que pode acontecer da gente colocar nossos pais, nossos filhos, outras pessoas no lugar de quem? Deus. Amém? Isso acontece, gente? Acontece muito. Acontece como? Às vezes, vamos pegar o meu exemplo, você que é jovem, às vezes você se apaixona por alguém e você coloca aquela pessoa lá em cima para depois Deus. Então, quando você vai orar, em primeiro lugar, até quando você vai orar para conhecer aquela pessoa, você não ora. Se você já está apaixonado, você só vai. Você vai chegar para ela e falar assim, olha, para aquela pessoa, fala assim, olha, eu quero passar um tempo com você. Você não está perguntando para Deus se é isso que Deus quer. Você já pulou o estágio de perguntar para Deus se é a vontade dele, está fazendo a sua vontade por causa de outra pessoa. Então, é possível isso acontecer? É. Marido, mulher, mãe com filho. Às vezes Deus quer ensinar, está tratando o filho, mas a mãe quer passar por cima até da vontade de Deus que tem para o filho. Então você vai ver que isso acontece muito, que as mães vão começar, eu sei que é uma dificuldade de algumas mães em confiar no tratamento de Deus, porque o tratamento de Deus, por mais que ele é muito bom, isso vai gerar coisas boas, ele vai doer, amém? Mas isso acontece demais. Uma outra coisa, o aborrecer. O aborrecer que ele está falando é o seguinte: em algum momento você vai ter que escolher entre Deus ou alguém, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão. Em algum momento isso vai acontecer. E se você não escolher seu pai, ele vai ficar aborrecido. Mas é necessário, porque para você ser discípulo de mim, você tem que me colocar em quê? Em primeiro lugar. Pode perguntar, presidente. É interessante, irmão Henrique, que muitos nasceram lá cristão, né? Eu não. O interessante é que quando eu me converti, aceitei Jesus, confessei como Salvador, né? A primeira coisa que veio foi as críticas.
quer dizer, veio o aborrecimento, né, da parte dos meus pais. Então isso agrega muito no nosso ministério. Sim, e voltando para a nossa lição, você tem que continuar sendo coerente e perseverante. Meu pai e minha mãe tá chateado comigo porque eu converti. Isso acontece muito quando você é casado. A primeira pessoa que converte, ela aborrece o marido. Ou o contrário. Porque a pessoa não quer ter essa vida ministerial. Mas só ela sendo coerente e perseverante, que o cônjuge vai começar a ver as coisas boas, as boas obras que você vai começar a fazer por ter se convertido. Se você não for perseverante, ele não vai ver. Ele vai assim, não adianta nada, então ele casar. Se você não está sendo coerente, ele não vai ver também. Então, não adianta nada você ter ido para a igreja. Amém? Então, agora você viu, aborrecer, isso vai acontecer, principalmente no começo, quando ela não entender a vontade de Deus. Quando seu pai, sua mãe, seu irmão, a sua mulher, seu namorado, seus filhos não entendem a vontade de Deus que ele tem para você, eles vão ficar aborrecidos no começo. Até eles verem que a obra completa que ele vai fazer em você. Pode demorar? Pode. Por isso que você tem que ser coerente e perseverante. Amém? Amém. Esse aí. Pode ir para o 2.3. 3.3. 3.3, o último, gente, expresso no referencial adotado. Jesus é um referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios 5:18 ao 33. Interessante notarmos o resultado de uma vida, só uma vida mesmo. Obrigado. Cheia de Espírito. Comunicação, para quem não ouviu, gente, não, vamos usar, vamos mostrar. Cheia de Espírito. Comunicação, culto e conduta. Temos a tendência de isolar os versículos 22 ao 33, porém também estão expressando como é a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus. Assim como Efésios 6, 1 ao 9. Nesse contexto. Nesse contexto. Nesses textos, há expressões e ideias bem significativas para uma contínua consideração por parte do discípulo de Cristo. Sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. Pode passar? Tá, gente, vamos concluir em geral a revista, né? O que a revista tenta concluir com esse 13º é o seguinte: se você ainda teve dificuldade em entender todas as lições, como você vai aplicar, comece a olhar para quem? O referencial, que é Cristo. Olhe como Cristo foi como filho, para você aprender a ser filho. Olhe como Cristo foi para os pais, para os irmãos, para as pessoas do seu lado, para você adotar também. Se você ainda não soube e não conseguiu entender as estratégias, você aplicar todas as coisas que você aprendeu, pegue como Cristo fazia. Use ele como referencial. Porque o Cristo nos deu o referencial de como ser filhos com uma família biológica, tem um pai e mãe, mas também sendo filho de Deus. Amém? Use Cristo como referência que você vai aprender a lidar com a sua família. Vai aprender a ter sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra, instrução. Então vamos lá rapidinho para ver Jesus aqui. Sujeição. Deus teve que se diminuir como homem e ser criado e teve que honrar pai e mãe. Ele estava sujeito às vontades do pai e da mãe. Jesus, então, obedeceu isso aqui, é um dos exemplos que ele fez. Segundo, amor. A gente consegue ver o amor de Jesus a todo momento. Vamos pegar um exemplo, quando Lázaro morre e as pessoas vêm chorando, e Jesus, por amor, também se compadece de todo aquele sentimento e chora também. Amém? Mas tem vários exemplos. O amor maior que a Bíblia fala, o próprio sacrifício dele, a gente vai falar aqui embaixo. Olha lá, entrega dele. Jesus entregou a vida dele para isso. Não foi só se sacrificar, mas ele cresceu para se entregar. Todo momento ele se entregou para nós. A cada segundo que ele viveu, era uma entrega que ele estava fazendo para Deus e para nós. Cuidado. Quantas vezes Jesus também nos ensina a ter cuidado e cuidou da gente? A gente pode falar, um exemplo. Sustento. Quem nos sustenta é quem? Jesus. É a graça dele. É o que ele fez para nós. Respeito. Irmãos,
Travou, né? Não deu problema. Não tem problema. Era sacrifício. Sacrifício na cruz é o maior exemplo que a gente tem. E instrução, né? Obediência e honra. Obediência. Jesus foi obediente. Olha para você ver no dia de sempre, até quando ele não queria, até quando ele sentia, o corpo dele não queria ser obediente, ele continuou sendo obediente. Honra, ele honrou não só o compromisso que ele teve com ele e com Deus, mas para todos nós. Instrução. Se você. É instrução mesmo, né? Você instrução. Se você quer ter uma boa família também, você tem que começar a instruir a sua família. Muitas vezes ela não vai te escutar com palavras. Ela fala assim, faça tal coisa, vai ser bom. Você vai ter que provar com ações qual é a instrução, qual é o melhor caminho, amém? É isso aí, você quer terminar aqui, Guilherme? Vou terminar. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos para a conclusão? Passa para mim, por gentileza. Que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isso em nossos relacionamentos. Pode passar de novo? Familiares, por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. E essa é a vontade do Pai, mesmo em tribulação e tempos de problema. Tudo que Ele ministrou, o relacionamento de Deus entra no nosso relacionamento, em qualquer área da nossa vida, e a harmonia acontece. Então isso que é a beleza do Senhor. Você que esteve conosco durante 3 lições, nós agradecemos o teu empenho em estudar junto com a gente. Esse foi o ensinamento final. Para mim foi uma das melhores lições das 3, na minha opinião. O Henrique trouxe coisas muito profundas da palavra de Deus, e me dá muita alegria de saber que isso foi gravado, porque isso daqui 10, 15 anos ainda vai ser extremamente atual. Você que vai dizimar e vai ofertar na casa do Senhor, nós agradecemos a tua ajuda, o teu empenho, amém? E nos abençoar, pagar a nossa energia, pagar os equipamentos que temos, para a gente avançar no Senhor, ministrar a palavra. Provavelmente no seu timeline aí tem as informações de conta bancária, telefone, tudo que você precisar, amém? Você que tem interesse em fazer isso presencialmente, sente isso no teu espírito, entre em contato com alguém da logística da empresa, da igreja, para a gente poder ir até você, amém? Só para finalizar, eu só queria deixar aberto aqui a próxima revista da semana que vem. Vai ser a revista do Betel. Nós vamos continuar na Betel, amém? A gente tinha essas 2 opções, mas a gente reviu e o pessoal da liderança decidiu manter a Betel. Nós vamos estudar a respeito de Salmos. Ali são 13 lições que vamos pegar alguns salmos e alguns temas de vida. É maravilhoso. Se vai ter salmos, eu vou ter certeza, vamos falar muito da vida. Esse cara foi exemplo da nossa vida. Eu agradeço você. Queria te convidar a ficar de pé nessa noite, a orar conosco nesse término. Hoje não tem churrasco, né? Hoje não tem o cachorro quente, mas essa palavra realmente foi uma das melhores finalizações que eu já vi nos nossos trimestres. Eu quero te dizer, você é precioso, você é importante, amém? Não pense em estar conosco na semana que vem, não perca um dia, aleluia, no meio da presença de Deus. Feche seus olhos nessa noite, vamos agradecer ao Pai. Senhor, não somos dignos daquilo que recebemos, não somos dignos daquilo que o Senhor fez no meio de nós, nem o sacrifício, a
a honra, o respeito que o Senhor tem por nós. Não somos dignos do Senhor se diminuir e andar como um homem nessa terra e morrer por cada um de nós. Por isso, nessa noite, nós recebemos o teu sacrifício. Nós valorizamos o teu sacrifício. Nós dignificamos o que o Senhor fez por nós. E que a nossa casa possa ser alcançada por aquilo que o Senhor fez e faz. Move nos nossos casamentos, move nos nossos relacionamentos familiares, em todas as casas que existem. Move na nossa vida. Nós entregamos a nossa igreja, a nossa casa, a nossa vida, os nossos ministérios, a tua presença. Obrigado pela tua glória no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Querido, obrigado por você existir e estar conosco. Nós nos sentimos honrados de você ter um tempo para receber junto conosco a palavra de Deus. Te convido. Semana que vem, 19h30, vamos começar o estudo de Salmos juntos. Amém, Jesus. Que Deus abençoe, derrame bênção sem medida sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vá com Deus, meu querido. Até no domingo no culto.